Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, é uma alegria estar aqui nessa noite, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E quero apresentar minha esposa, que os irmãos já conhecem, nós já estivemos outras vezes aqui, então não é novidade, né? Minha esposa, coloque-se em pé, Denise, amém? Essa mulher abençoada aí que tem me acompanhado, amém? Deus abençoe. Também quero apresentar o Marcelo Salles, a psicóloga Aline, coloque-se em pé, e o Samuel, amém? São membros lá da nossa igreja. Eles vão estar ministrando amanhã à noite aí para vocês, vai ser bênção em nome de Jesus. Deus abençoe, pode assentar. E o casal evangelista ali, Aparecido, e a Silvia, que vai estar ministrando para vocês amanhã pela manhã, amém? Que vai ser bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite e o objetivo nosso é sermos abençoados, amém? E fazer aquilo que o Senhor realmente tem colocado no nosso coração. O pastor Giovanni nos fez o convite e nós estamos aqui para servi-los, amém? Os irmãos já sabem, eu sou pastor da 14ª Igreja Presbiteriana, fica ali situado no setor Coimbra. Alguns irmãos já esteve lá conosco, programação de mulheres, e na programação da família também. E quando vocês tiverem outra oportunidade, vocês são muito bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês na carta aos Efésios, capítulo 5. Nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos esse tema. Efésios, capítulo 5. A partir do verso 22. Esse texto é bem conhecido de todos nós. E esse texto eu vou estar lendo com o objetivo de fazer algumas pontuações com relação aos nossos papéis. Okay? O tema que eu vou ministrar nessa noite é F5 aí. Ok. Organiza aqui, vamos ler o texto, que diz assim. Efésios capítulo 5, verso 22. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas, em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Versos 1 do capítulo 6. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o princípio, é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos nessa noite por esta oportunidade de compartilhar da tua palavra. Nós estamos reunidos aqui em teu nome.
Teu nome, ó Deus, já foi entronizado, glorificado por meio dos louvores. E nós sabemos, meu Deus, que o objetivo dessa programação, ó Deus, é edificar vidas, famílias. E nós estamos aqui, ó Deus, com a esperança que o Senhor está neste lugar e que a Tua presença, Pai, no nosso meio é real. Fala, ó Deus, com cada vida, abra a mente de cada um, coração. E o que for ministrado, meu Deus amado, nesses dias, o Teu nome seja glorificado, entronizado para todo sempre. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite o seguinte tema: família. Palco de mudanças e as variadas configurações. Ok? Nós acabamos de ler aqui um texto. Tem o texto de Gênesis, mas esse eu não vou estar lendo. E o de Efésios é onde que eu vou estar focando mais a minha mensagem nessa noite. Ok? Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós não temos dúvidas que ele foi o escritor desta carta. E ele traz aqui, nesse capítulo 5 e no capítulo 6, alguns assuntos importantes. Ele vai ressaltar aqui a importância da unidade na família. O pastor Giovanni, ele, quando entrou em contato conosco, ele pediu que a gente ministrasse, dentro do contexto família. E hoje nós estamos diante de situações que vemos não só a mídia, mas o mundo que nós estamos inseridos, onde eles estão formando tantas ideologias, filosofias para desconstruir a família. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer alguns assuntos muito interessantes. Às vezes esse texto, ele tem sido lido e interpretado de forma muito errada. Às vezes as mulheres, principalmente hoje, nesse mundo contemporâneo, quando as mulheres ouvem esta palavra assim, submissas, elas já se esquivam na hora. Parece que já convida elas para uma confusão, uma briga, Mas o que acontece? Quando esse texto ele é mal interpretado, gera mesmo esse desconforto. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer algo extremamente importante. E quando ele inicia falando para as mulheres serem submissas, parece que dá a entender que assim, a exigência maior está sendo das mulheres. Mas quando nós lemos o texto e nós estudamos o contexto, nós vamos entender que a responsabilidade não é só da mulher, mas principalmente do homem, o cabeça do lar, o homem que é visto como esposo. Ele então vai ressaltar a importância da unidade da família. Com a presença do Espírito Santo no lar, há uma convivência prática e saudável. Paulo, ele traz uma lista de responsabilidades para manter a convivência em família, para manter a convivência no lar. Então ele vai trazer alguns deveres, tanto para os maridos, quanto para as mulheres e para os filhos. Então, ele fala do contexto geral, ele não só particulariza aqui as mulheres. Irmãos, eu queria, antes de passar para o próximo slide, eu queria só fazer alguns comentários em cima desse texto. Esse texto aqui, ele tem gerado algumas polêmicas, principalmente aí no mundo secular, no meio secular, em algumas universidades. Quando eu estava na graduação, esse texto aqui ele foi muito banalizado. E quando ele é interpretado, não levando em consideração o contexto, nós vamos inventar um monte de heresia. Nós vamos inventar um monte de teorias que não tem fundamentação. Mas observe aqui, Paulo ele fala assim, olha, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Quando nós ouvimos essa palavra submissão, e assim, quando as escrituras foi traduzida para o português, esta palavra submissa,
ela não soa bem, principalmente nos dias atuais, porque dá a entender que a mulher ela é inferior ao homem. Mas quando Paulo fala que as mulheres precisam serem submissas ao homem, ele não está em momento algum colocando a mulher inferior ao homem. Pelo contrário, ele está aqui lembrando da criação. Ele está lembrando aqui que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Este homem e esta mulher, eles são criaturas de Deus. Eles têm os mesmos atributos. Mas quando o apóstolo Paulo, ele convoca a mulher para ser submissa, ele está dizendo o seguinte: se esse homem estiver tendo atitudes como a de Cristo Jesus. Então observe aí, que a responsabilidade, humanamente falando, parece que a responsabilidade maior é do homem. Porque ele vai dizer o seguinte: você tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você tem que cuidar da sua esposa como você cuida do seu corpo. E ele traz aqui, interessante que esse texto, ele não está falando só na área espiritual. Ele fala na área espiritual, na área emocional e na física também. Se você não demonstra esse cuidado, se você não está disposto a morrer pela sua esposa, como que você requer dela uma submissão e um respeito? Submissão está ligada aqui a respeito. Se eu sou um cara que não respeita a minha esposa, se eu sou um esposo que sou infiel, que não procuro pautar a minha vida nas escrituras sagradas, como que eu vou dizer para minha esposa: olha, faça isso? Observe que o apóstolo Paulo ele é extremamente radical com relação aos papéis. E hoje nós estamos vivendo, nesse mundo contemporâneo, onde os papéis estão sendo trocados. Hoje nós atribuímos aquilo que eu tenho que fazer à minha esposa. E depois eu vou pontuar algumas coisas. E na igreja, isso tem assim sido administrado de uma forma tão natural. Por exemplo, a gente, no Brasil, qual é o público que mais prevalece nas igrejas? Quem? Mulheres. Nas reuniões de oração, quem está à frente? Nas consagrações pelo sábado de manhã, quem faz geralmente as visitas, faz as campanhas nos lares, geralmente as mulheres que estão à frente. E se nós olharmos para as escrituras, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o homem, não só o apóstolo Paulo, mas as escrituras no geral, que a função dele não é ser o provedor do lar, ser somente o provedor, porque a nossa cultura foi inculcado em todos nós: você tem que casar, você tem que cuidar da mulher. E é verdade, você tem que cuidar mesmo. Mas a gente acha que esse é um princípio fundamental, que não existe outros. Então eu estou trabalhando, estou colocando comida, arroz dentro de casa, pagando água, energia, comprando a casa, pagando a escola dos meninos, está tudo bom. E nós esquecemos que o apóstolo Paulo está dizendo que ser o provedor é um dos requisitos do sacerdote do lar, do cabeça do lar. Então tem muito mais coisa, não é ser somente o provedor. Observa o que ele fala aqui nos versos seguintes: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Irmãos, vamos imaginar aqui, ele usa muito uma linguagem simbólica. Vamos imaginar como Cristo ama você, como Cristo ama a igreja. Deus nos ama de tal forma que Ele nos perdoa todos os nossos pecados. Ou tem algum pecado que Deus não perdoou você?
Deus perdoou todos. A Bíblia fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar. O apóstolo Paulo está dizendo, você precisa amar a sua esposa, como Cristo ama a igreja, você precisa compreendê-la. Compreender a família, a dinâmica da família, como Cristo tem te compreendido. Tem um hino que nós cantamos muito, eu gosto mais, que é aquele Eu Navegarei, e tem uma parte que fala assim, ó, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Quando você erra, quando você quebra um mandamento, quando você rompe qualquer princípio da palavra de Deus, que você se arrepende, Deus não fica perguntando para você assim, por que você fez isso? Por que você quebrou esse princípio? Deus não quer justificativa, sabe por quê? Porque Ele te compreende. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para os homens, ame a sua esposa, compreende a sua esposa, como Cristo ama a igreja, como Cristo compreende a igreja. Irmãos, a responsabilidade nossa é grande, mas não é impossível. Alguns falam que o apóstolo Paulo não casou. Eu não defendo essa teoria, até porque assim, o ofício que ele exercia, tudo dá a entender que ele era casado, e o que ele fala a respeito de casamento, vida conjugal, ele fala assim coisas muito em detalhes. Mas independente disso, se você optou em casar, você precisa entrar nesse padrão aqui de Deus. Não tem outra opção. E olha aqui, ele fala que quando nós amamos a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, qual é o resultado disso? Vai santificá-la, vai purificá-la, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso aqui? Que eu, como esposo, não como pastor, como esposo, eu preciso cuidar da vida espiritual da minha família. Eu preciso ser o primeiro a levantar e orar. Eu preciso ser o exemplo para os meus filhos. Eles precisam ver que eu leio as escrituras, que eu dobro os meus joelhos, que eu clamo a Deus, que eu tenho prazer pelas coisas do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, a sua atitude influencia toda a sua descendência. Eu estou lendo um livro que o autor traz uma estatística, que essa estatística fala o seguinte, que as crianças, quando vão para a igreja, que é outro conceito errado que nós temos. Vamos evangelizar as crianças, porque as crianças trazem os pais. Traz mesmo. Mas as crianças, elas conseguem trazer somente 15% dos seus pais. As mulheres, quando elas são ativas, quando elas têm uma vida de oração, elas conseguem influenciar 35%. Preste atenção. Quando um homem, ele procura exercer o seu ofício de sacerdote, ter uma vida íntegra, ter uma vida de oração, uma vida comprometida com Deus e com a sua palavra, ele influencia 95% da sua família. E esse livro, ele traz outra estatística, que esses homens que são ativos na igreja, a família na área espiritual, na área financeira, profissional, emocional, são famílias diferenciadas. Irmãos, eu passei a fazer uma observação na minha própria igreja, a olhar se realmente isso tinha fundamentação. E os homens lá da igreja, onde eu sou pastor, que são ativos, que são compromissados com Deus, a família é diferente. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a sua atitude vai santificar a sua casa, a sua atitude vai purificar a sua família, que a sua atitude vai levar a sua família para a eternidade.
Verso 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Qual área que ele está trabalhando aqui agora? Não é a área espiritual, é a física. Tem muitos homens que fazem investimento no seu corpo. Malha, veste roupa bonitinha, né? Faz um investimento hoje, né? O cosmético, aí, a área do cosmético, para os homens tem crescido, né? Hoje até fala um nome bem interessante, né? Os homens metrosexuais, que são homens que fazem investimento na aparência, pinta cabelo, faz sobrancelha, massagem, depilação, e essa área tem crescido. E tem muitos homens na igreja que faz um maior investimento no seu corpo, no físico, mas se olha para a esposa, é só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Irmãos, e às vezes você acha assim que ninguém está percebendo isso, só a igreja e todo mundo que é próximo de você. O setor onde você mora, a sua família, todo mundo repara isso. Me recordo que quando eu era adolescente, a igreja que eu me converti, tinha um irmão lá, ele era diácono, hoje ele não está mais na igreja lá, foi para outro ministério, não mora mais na cidade, então não tem como os irmãos saber quem é. Esse irmão, ele era todo vaidoso, até hoje ele é muito vaidoso. Anda só alinhado, bonito, aparência impecável. Você olha para a esposa, é triste. Ele não faz nenhum investimento na esposa. A esposa é do lar, a esposa fica por conta de cuidar da casa. E ele é aposentado, tem um outro serviço, mas não dá nem R$100 para a mulher ir ali na 44 comprar uma roupa para ela. Entendeu? E quando eu era adolescente, eu me recordo que algumas irmãs, eu falo isso porque na minha casa, minha mãe fez isso várias vezes, dava roupas para essa irmã. Aí você me fala, um homem desse ama a sua esposa? Não ama não, irmãos. A Bíblia está dizendo, o cara que ama o seu próprio corpo, ele ama a sua esposa, ele faz um investimento na sua esposa. Eu não estou falando heresia não, está escrito aqui nas escrituras. Faça um investimento na sua esposa, faça um investimento na sua casa, na sua família. Não é só na vida espiritual não, não é só na oração não. A sua esposa também precisa de ser cuidada, na área emocional, na área física. 29, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e tal, e por aí vai. No capítulo 6, filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. O apóstolo Paulo agora ele vai particularizar os filhos. E todos aqui são filhos. Talvez os pais já partiram, ou então só tem o pai ou só a mãe. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Honra o seu pai e a sua mãe enquanto eles estão vivos. Irmãos, nós que somos pastores, já fizemos tantos velórios. Eu já fiz tanto velório que eu falei para minha esposa esses dias. Eu falei assim, eu estou PhD em velório, porque... misericórdia, já fiz tanto velório e já aconteceu várias vezes de eu chegar e ver lá a filha deitada em cima do caixão, chorando em prantos, pedindo perdão para a mãe e falando, eu arrependo, por que eu não fiz isso para minha mãe? Por que eu não levei ela naquele lugar? Por que eu não gastei mais tempo? Irmãos, depois que morre, não adianta não, já foi. Certa vez eu fui fazer um velório e tinha uma menina lá. Ele gostava tanto de comer isso, ele gostava tanto de ir em tal lugar, por que eu não levei? Passou, não adianta mais se lamentar. Agora quando está morto, já partiu. Faça enquanto está vivo, honra o seu pai, honra a sua mãe enquanto eles estão vivos. Vivos.
E o apóstolo Paulo fala, olha, obedeça os seus pais no Senhor. Olha o resultado disso, quando você obedece, quando você honra. Honra o seu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que tudo te corra o quê? Bem. Quer ser bem sucedido? Obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe. Escuta. Parece que pai e mãe têm assim, não sei, eles têm um sensor que eles conseguem ver além. Eles conseguem ver os resultados das decisões erradas que você toma. E tem muita gente que tem quebrado a cara, por que quer? Porque o pai está falando, olha, meu filho não faz isso, minha filha não faz isso. Mas a pessoa acha que, né, pode fazer o que quer. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, quando você honra, quando você obedece, quando você submete mesmo aos princípios do Senhor, você tem como promessa, sabe o quê? Uma longa vida. Uma longa vida. Vocês já ouviram uma coisa que percorreu pela internet, acho que já tem uns 10 anos atrás. Uma filha que estava afastada dos caminhos do Senhor, os amigos vai até a casa dela, isso é num Uno Prata, se não me engano, e aí os amigos vai para buscá-la para a balada. Aí chega lá, a mãe vai até o carro e vira para a filha e para os demais e fala assim, olha, Deus te acompanhe, Deus te abençoe. Aí a filha é bem sarcástica e fala assim, ai, mãe, como é que Deus vai conosco, sendo que o carro está cheio, só se ele for no porta-mala. Depois de meia hora, ela recebe a notícia. O carro bateu em outro carro e todas as pessoas que estavam naquele Uno, todas as pessoas morreram. E tinha uma caixa de ovos no porta-mala e nenhum dos ovos foram quebrados. Irmão, se essa história for real ou não, mas ela serve de lição para nós podemos tirar a lição. Quando você não obedece, quando você não honra os seus pais, tem as consequências. Quando você honra, quando você obedece, tem as promessas. Vida longa e as coisas vão ocorrer bem na sua vida. Então eu quero dar esse panorama geral aqui. E no Salmo 68, na parte A do verso 6, o salmista fala assim, Deus dá um lugar aos solitários, né? Eu acrescentei família aqui, isso não altera nada não. Mas esse salmo, o Salmo 68, o autor vai convocar, ele vai recrutar o povo, sabe para quê? Para celebrar o governo glorioso de Deus. Ele vai deixar claro que Deus é um Deus que ama, um Deus que tem um lar para os solitários. Irmãos, e nós temos que nesta noite render louvores ao Senhor. Nós temos que agradecer a Deus, porque o Senhor preparou um lar para nós. Hoje você pode sair daqui tendo certeza da sua salvação. Se não tem, Deus te dá a oportunidade para você mudar esse conceito, para você sair daqui certo que Ele tem um lar para a sua vida, amém? A eternidade. E o salmista está chamando o povo, olha, vamos celebrar esse Senhor, porque Ele nos deu um lar. E esse lar não se refere a esse mundo aqui, mas se refere à eternidade. Então você é um filho de Deus, é as meninas dos olhos de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, pode passar. Então família, aqui eu trouxe uma definição. Família representa um grupo social primário formado por pessoas que influencia e é influenciado por pessoas e instituições. A família assume um papel fundamental na sociedade. É chamada de célula máter, né? Mãe ou célula matriz da sociedade. Então, se excluir a família, deletar a família, não existe sociedade. Porque é necessário que tenha a família para que exista a sociedade. Então, essa aqui é
uma definição sobre família. Algumas coisas eu vou passar rápido, porque eu quero gastar mais tempo algo no finalzinho aqui. Está no finalzinho. A família é responsável pela sobrevivência. Então nós temos uma missão. Todos que estão inseridos numa família, principalmente os homens, nós temos uma missão. De quê? De cuidar da parte física, da parte psíquica, da parte espiritual, ok? Da família. É na família que ocorrem os primeiros aprendizados dos hábitos e costumes da cultura. A família é forte transmissora de valores ideológicos, condutas que constituem a cultura, ideias dominantes, educar novas gerações segundo os padrões aceitáveis pela sociedade. Então observa o potencial que tem a família. Então se você particularizar só a sua família, ela vai fazer uma revolução. Eu sempre, quando apresento uma criança na igreja, eu sempre falo para os pais, essa é a sua missão, de cuidar desse menino, dessa menina, ensinar os princípios bíblicos, ensinar os mandamentos, inculcar a palavra de Deus. Porque se você fazendo isso, você já está causando uma revolução no mundo. Então, se você particularizar, preocupar com a sua família, irmãos, você já está fazendo algo e está sendo aprovado pelo Senhor, amém? Variadas configurações. A família tem passado por mudanças aceleradas a partir do século XX. E hoje encontramos famílias com variadas configurações. Por exemplo, as mudanças aceleradas têm ocorrido na estrutura, na base. Depois eu vou explicar mais em detalhes. Na questão da organização, na dinâmica da família. Na função dos seus membros, na questão dos papéis, né? É onde, principalmente nesse mundo contemporâneo, né? Que tem trocado, né, os papéis, enfim, que tem sido um fator desafiador para toda a família. Isto leva a muitas dúvidas, conflitos e angústias sobre quais são as formas mais adequadas de lidar com as novas situações familiares. Por exemplo, nós somos privilegiados porque nós temos a palavra de Deus. Mas não adianta você só ter a Bíblia e não ler. É necessário que você leia a palavra, que você estuda a palavra. Quando você não tem a Bíblia como fundamento, instrução para a sua casa, o que você vai pegar como fundamento? As novelas da vida, as ideologias que estão sendo distribuídas e ensinadas nas escolas, nas universidades. Por isso que hoje a sociedade sem Deus está em crise. Eu posso dizer que até alguns cristãos, porque tem muitos que nem lê a Bíblia. E quem não lê não tem como nem discutir. Então fica, né, perdido, né? O que eu devo seguir? Eu devo seguir a novela que está passando lá de 7 horas, 9 horas, que eu nem sei qual é? Eu devo seguir o que está sendo discutido nas escolas, nas universidades? Quando eu não tenho uma base, uma fundamentação, gera, né, os conflitos. E isso tem acontecido no nosso meio, na igreja. Dúvidas, conflitos e angústias têm possuído o que? Os integrantes da família. Muitos nem sabem qual é o seu papel. E a gente não deve culpar a igreja não, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus cria todas as coisas, muitos vão dizer que o homem e o descanso, né, de Deus é o ápice da criação. Porque o homem, ele é considerado como o ápice da criação? Porque ele tem alguns atributos que o próprio Deus tem. Deus, quando cria o homem, ele fala assim: eu vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança. E ele cria o homem com raciocínio. Entendeu? Então, o que faz você ser diferente das demais criações de Deus? Porque você pode raciocinar. Você pode interagir com Deus. Você pode falar com Deus. Você pode ter harmonia com Deus. Você pode ler a palavra, as escrituras. Então, por que alguns integrantes hoje estão com dúvidas? Ai, que caminho que eu devo seguir?
O conflito tem tomado conta e a angústia, porque não estão fundamentados na palavra. Se existe alguém aqui no nosso meio nessa noite, Deus está te dando oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Ele quer mudar a sua história, mudar a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, a dinâmica da sua casa. Amém, igreja? Enfim, em muitos profissionais, líderes religiosos, enfim, isso tem instalado, né? Essa crise na instituição familiar, ela tem sido bem predominante nos dias atuais. Alguns modelos de família. No século XX, foi o palco de mudanças marcantes na sociedade. Principalmente pelo surgimento de novos tipos de família. E eu trouxe aqui algo. Os estudiosos, dentro da antropologia, eles dividem a família em 3 tipos básicos, que eu achei muito interessante, que é a família tradicional, a família nuclear e a família pós-moderna. Tem outros que fazem, né, várias definições. Eu acho mais confuso, achei esse aqui mais claro, até para a gente passar para os irmãos e mais fácil assim, de compreender. Por exemplo, a família tradicional. Nós falamos muito de família tradicional hoje, no século 21, mas existe família tradicional? Irmãos, não existe. De acordo com a história, né, não existe família mais naquele padrão tradicional, a não ser em algumas comunidades que não vivem em grandes centros. Por exemplo, aquelas comunidades menonitas, não sei se os irmãos já ouviram falar. Aqui em Jataí tem algumas comunidades dos menonitas. Lá sim predomina o sistema tradicional. O que seria o sistema tradicional? É aquela família numerosa, onde a autoridade é centrada no patriarca. Hoje a gente vê algumas famílias grandes. Esses dias eu vi uma reportagem, tem uma mulher em Aparecida de Goiânia que tem 27 anos, tem 14 filhos. Só que aquele lá não é o sistema tradicional, porque ela, desses 14 filhos, não é somente de um pai, é de vários homens. Então, a tradicional, existe o cabeça, o patriarca. Ele é a autoridade máxima. Então, você pode observar, pode passar, irmão, na foto aqui, ó, entendeu? Tá aqui, ó, o patriarca, né, a esposa e os demais filhos, os genros, as noras e os netos, que tem toda aquela reverência, né, aquele respeito, né, pelo cabeça, né, da família, né? Enfim, então, família tradicional, ela é diferente de hoje, né, desse conceito que nós temos de famílias grandes, numerosas, né? Enfim, isso, os estudiosos da antropologia, eles defendem que até na metade do século XX, que existiu esse sistema tradicional. Aí após, né, a metade do século XX, surge a família nuclear. É aquela que surge a partir da metade do século XX, fundamentada basicamente em pai e mãe e poucos filhos. E suas relações não são tão mais autoritárias. Aqui é como se assim, os filhos começam a adquirir mais uma certa liberdade, os casais já não pensam em ter 4, 5, 10, 20, 15 filhos, né? Vai reduzir a quantidade de filhos, até mesmo porque assim, as condições já não são tão viáveis para criar esse tanto de menino. Então eles vão reduzir. E aí o patriarca já não tem mais aquela influência, aquela autoridade, segundo, né, os estudiosos da antropologia. E eu achei interessante, enfim. Ele fala que essa família vai surgir após a metade do século XX. E hoje, nos dias atuais, século XXI, a família pós-moderna. Pode passar. A família pós-moderna é a que mais tem crescido atualmente. Então, assim, já não existe mais a família tradicional, aquela família que a gente tanto fala, tanto defende. A família nuclear, ela ainda existe, né? Ela ainda é muito predominante nos grandes centros. Mas a família pós-moderna, ela tem prevalecido no nosso meio. Como que seria essa família pós-moderna? É a que mais tem crescido atualmente, é aquela que não existe regras
básicas de parentescos. Vocês podem observar aí na foto. Por exemplo, se a gente for olhar aqui no nosso meio, ninguém precisa levantar a mão, mas, por exemplo, tem mães que criam os seus filhos sozinhas. Mas, às vezes, durante a sua vida, né, não deu certo com o marido, rompeu ali o relacionamento e ela está criando filhos sozinha, ou a filha sozinha. Tem casais que casam e decidem a não terem filhos. Eu já ouvi pessoas dizerem, sai de jeito nenhum, não quero menino de jeito nenhum. Adota um cachorro, adota um gato. E vocês viram, 2 semanas atrás saiu no Popular, no domingo, que tem crescido, o número de, achei até interessante a forma que eles colocaram, tem crescido o sopro de velas para cachorro. Vocês leram essa reportagem? O que os casais estão fazendo? Comprando, não querem ter filho, mas adotam um cachorro. Aí faz festas, irmãos caras, festa de 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, e coloca o cachorro lá para soprar a velhinha. Aí chama todos os amigos, né? E vamos compartilhar do aniversário do nosso filho, da nossa filha, né? Enfim, irmãos, me perdoa, deixa eu desligar esse celular aqui. Nunca aconteceu isso. Enfim, e tem casais que decidem optar por poucos filhos. Hoje tem crescido a questão dos casais homoafetivos, que alguns têm adotado filhos, outros têm optado para não adotar filhos, enfim. E homens que têm decidido a não casar e adotar filhos, e mulheres também. Então, esses são alguns modelos da família pós-moderna que nós temos aí no nosso meio. E a igreja não pode colocar uma venda aqui e falar assim, não, nós somos família tradicional. E não é não, irmãos. Ou é família nuclear ou é família pós-moderna, né? Pode ser que a predominância da família pós-moderna é muito maior do que a família nuclear hoje, nos nossos dias. Então, assim, como lidar com isso, né? Como enxergar isso, enfim, vamos lá. Família, um projeto de Deus. A família é o grande projeto de Deus para o ser humano. Na família, que eles se realizam ao desenvolver os seus papéis que eles foram atribuídos por Deus. O Senhor projetou o lar para que as pessoas tivessem um lugar onde pudesse desenvolver-se plenamente. Talvez você possa estar aí perguntando assim, pastor, mas a minha família não é a família tradicional nem nuclear. E agora, o que fazer? Né? E assim, a predominância é dentro desse terceiro tópico aqui, que é a família pós-moderna. Irmãos, o que fazer? Né? O que fazer? Há uma interrogação. Né? Às vezes pode ter pessoas aqui separadas, divorciadas, ou se optaram por não ter filhos, ou optaram por não casar, e etc. Então, o que fazer nesse momento aqui? A gente sabe que o propósito de Deus é a família. Quando Deus criou todas as coisas, o que Ele cria lá no Jardim do Éden é o quê? A família. Não é isso? Ele cria a família. Só que durante a sua caminhada, a sua jornada, ocorreu alguma situação que não deu certo, enfim. O que nós devemos procurar nesse exato momento? Fundamentar a nossa vida nas Escrituras Sagradas. Se você é mãe solteira, se é pai solteiro, se está separado, enfim, você procura voltar-se para as Escrituras Sagradas. É claro que tem situações que não tem como você restaurar, reconstituir, porque pode ser que o ex ou a ex já adquiriu outro casamento e etc. Mas a partir de agora, como eu disse, Deus é um Deus de oportunidades. Então, a partir desse momento, eu vou procurar preservar aquilo que Deus tem para a minha vida. Né? Se Deus te der a oportunidade para você casar novamente, que você possa procurar levar a sério aquilo que o Senhor está te orientando.
Quem não é casado, tenha a graça e a oportunidade de fundamentar o seu relacionamento no Senhor Deus. Família é um projeto de Deus. E nós não podemos tampar o sol com a peneira aí, né, usando o ditado bem popularzão, que nós vemos que a mídia tem desconstruído isso. Lá em casa a gente não tem TV, eu não assisto programa da Globo, mas de vez em quando eu leio algumas coisas. E a gente vê que essas novelas têm desconstruído a família. E quando a família cristã, ela não está fundamentada em Deus, sabe o que vai acontecer? Seu filho vai chegar e falar assim: mãe, eu quero uma família como essa. Ou então ele vai ver aquilo ali como um mandamento, como uma ordem. Escuta só, eu não sei qual novela, mas eu sei que é da Globo, que tinha uma cena de uma pessoa que estava fazendo cirurgia de troca de sexo. Não sei qual é o nome da novela não, mas não precisa falar não. O que eu quero dizer com isso? Teve uma mãe que me procurou e falou assim: pastor, nós não assistimos novela, mas nós, no momento que estava passando essa cena, nós estávamos numa casa de uma família e o meu filho estava juntamente com as demais crianças assistindo esta novela. E quando ele viu ali o momento que não sei se é a menina ou o rapaz que faz a cirurgia, eu só sei que a criança chegou em casa dizendo o seguinte: mãe, eu quero fazer essa troca de sexo. Ele é uma criança, é um menino, e falou para a mãe assim: eu quero ser menina. Irmãos, a gente precisa assim vigiar. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não é bonzinho. Ele quer destruir mesmo. E o alvo dele é destruir a sua casa. Se na sua casa tem paz, ele quer colocar a desunião. Se na sua casa tem unidade, tem harmonia, ele quer semear contenda. Se no seu lar, no seu relacionamento, existe alegria, amor, ele quer semear infidelidade, ódio. Essa é a missão dele. Se nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, como regra de fé para as nossas vidas, João fala que ele veio para matar, roubar e destruir, é a missão dele. E nós precisamos ficar como atalaias. O que é um atalaia? É você ficar ali vigiando, ficar atento contra os ataques de Satanás, porque a qualquer momento ele pode bater na sua porta. Quero compartilhar com vocês rapidamente. Esse homem aqui, ele chama Edward Puriton. Eu vou ler dessa forma aqui. Esse homem, ele é um filósofo. Tudo indica que ele foi um terapeuta. Ele escreveu muitas coisas relacionadas à ética, à moral. Tem muitos textos voltados para a família. E ele escreve, num dos textos, ele traz 10 princípios para a família. Eu quero compartilhar rapidamente. E esses princípios, ele vai dizer o seguinte: se você realmente quer que a sua família seja uma família saudável, uma família abençoada, uma família bem estruturada, ele escreve esses princípios para assim, proporcionar ferramentas, né, habilidades para que você possa reajustar o seu lar. Então vamos lá. A primeira coisa que ele vai dizer é que um verdadeiro lar é um ginásio. É como se fosse uma educação infantil. Observa ali na imagem, pode passar. Na imagem, está uma sala assim, que você olha, você imagina que é uma sala da educação infantil. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala assim, que o lar precisa ser um ginásio, uma educação infantil, é na família que os filhos precisam ensinar, aprender o beabá. Já ouviram essa palavra, o beabá? Os princípios.
como funciona a dinâmica de uma família. E quem passa isso são os pais. O ideal para se matricular uma criança, né? Para ela que possa ter o seu desenvolvimento de forma saudável, não pular etapas. Por exemplo, ninguém pega o filho aqui e já vai matricular no fundamental. Vai colocar ele lá, né, no jardim, para ele aprender a mexer com as massinhas, cortar, enfim. Então, ele fala, olha, ensina, instrui a criança. Se você quer ter um lar feliz, abençoado, você precisa obedecer essas etapas. Outro princípio, um verdadeiro lar é como um farol. O farol que revela, que traz clareza e luz para o caminho que está sendo trilhado. O que ele quer dizer com isso? A sua família não tem que ter instruções lá de fora. Não é com os amigos que os seus filhos têm que aprender sobre o desenvolvimento da vida, sobre sexualidade. Não é as pessoas de fora que têm que educar os seus filhos. São os pais. A família precisa ser como um farol, mostrar o caminho. Amém, irmãos? Pode passar. O terceiro princípio: a família precisa ser como um parque de diversão. Cuidado com a casa onde não há alegria. Se não há alegria na sua casa, é um sinal de perigo. Quantos pais que não brincam com os filhos? Ai, estou cansado, menino. Estou cansado, menina. Que não brinca com a esposa, que a esposa não brinca com o esposo, que não tem ali um momento de alegria. É aquela coisa formal. Quantas crianças que não têm prazer de voltar para casa, ama a escola, ama o semeio, ama a casa da babá, porque na casa não tem alegria, é aquela coisa formal. Não pode fazer um barulho que o pai já está repreendendo, que a mãe está repreendendo, está gritando, está xingando, está amaldiçoando, batendo. Irmãos, eu quero que vocês entendam isso. É para a edificação do seu lar, é para a edificação da minha família. Deus tem o melhor para nós. Esse momento aqui, hoje, amanhã, é um momento de oportunidade para você fazer uma reflexão. Como que está a minha vida? Como está a minha família? Como está a minha função? Será que eu estou realmente sendo um marido mesmo, aprovado por Deus? Será que eu estou sendo uma mulher sábia? Um filho que tem honrado os pais? É um final de semana de oportunidade para você mudar de vida, amém? O lar é como uma oficina. O que a oficina faz? É o lugar de conserto, né? Reajuste, alinhamento, transformação. Você não tem que terceirizar isso, falar assim, ó, professora, resolve isso aí porque eu não estou aguentando mais. Minha esposa é professora, direto ela chega, meu bem, chegou lá um pai dizendo assim, ó, vê o que você pode fazer, que eu não estou aguentando mais. Irmãos, meninos de 4 anos, 5 anos, ó, já cansei. Uai, e na hora que chegar na adolescência? Já cansei, não dou conta mais. É na família, é dentro de casa que as coisas precisam reajustar. Você não tem que terceirizar isso para o pastor, para o obreiro da igreja, para os professores, para a babá, não. É função sua, é obrigação sua. Um verdadeiro lar é um fórum onde precisa ter discussões abertas dos grandes problemas da vida. Precisa fazer parte da pauta da família. Não é aquele negócio assim de o menino está curioso, né? Chega uma fase que eles querem saber de tudo. Ai, de onde que eu vim? Como que eu nasci? Como é que eu entrei na barriga da minha mãe? Ah, pastor, mas como é que eu vou falar isso para um menino de 7 anos, de 8 anos? Irmão, se você não sabe, pergunta, peça orientação. Hoje tem livros que orientam os pais a ter uma linguagem saudável, que não vai despertar a curiosidade do menino, que vai levá-lo a compreender. Então não tem desculpa. Se você não tem dinheiro, vai na internet tem muita coisa saudável. Se você quer realmente ter uma família saudável, você precisa submeter a essa missão. Amém? Sexto princípio:
Um verdadeiro lar é uma sociedade secreta. Tem famílias que só pelo olhar, o esposo e a esposa já sabem o que eles estão querendo dizer. Não é isso? A gente não tem aquela comunicação, aqueles códigos que só você e sua esposa sabe? Só os seus filhos? Precisa. Isso, para adquirir isso, precisa de credibilidade. Você precisa conquistar confiança. Entendeu? O outro princípio. Um verdadeiro lar é um centro de saúde. Saúde física, emocional e espiritual. A sua esposa precisa ter confiança em você. Às vezes ela está passando por tantos desafios, tantos problemas. Não deixa a vizinha não, que não é crente, que não tem princípio de Deus, orientar a sua esposa não. Não deixa, ô mulher, esposa, o seu esposo, pedir orientações para aquele amigo que não é crente, que não tem temor a Deus, que é infiel à esposa. Isso aqui está relacionado com a confiança, com a credibilidade. E nós precisamos resgatar isso, irmãos, porque tem muitos lares que as esposas, que muitas vão buscar orientação na internet, nas novelas, com a vizinha. Muitos maridos vão buscar orientação com aquele colega de serviço que não tem princípio, que é infiel à esposa. Aqueles filhos que estão cheios de curiosidade, interrogações, aí vão buscar orientações com os amiguinhos lá da escola, que não é criado na igreja. Ou às vezes o rapaz já está envolvendo com droga, já está envolvido na prostituição, e o seu filho está lá pedindo orientação para ele. Vamos acordar. Muitos homens e mulheres, na hora que dá o horário de sair do serviço, já fala: meu Deus, tem que chegar lá naquela casa. Arruma outras coisas. Vou jogar bola, vou sair com os amigos para chegar em casa meia-noite, 1h da manhã. Às vezes o lar não tem sido um lar de paz. Um verdadeiro lar é uma cooperativa. Eu amo essa figura aí, ó. É um lar que não sujeita à falência e tem como missão de prestar serviço e ajuda aos associados. Às vezes tem pais que os filhos erram, quebram um princípio, já amaldiçoa. Você já lança uma maldição, não vai dar nada na vida. Você é obediente, desobediente. Toma cuidado com a palavra. Se errou, faça como Jesus faz com você a todos os momentos. Ele está com os braços abertos para te receber. E você não tem que ficar justificando. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você precisa amar a sua família como Cristo tem amado a igreja. Não deixa o Satanás abraçar a sua família. Um verdadeiro lar é um lugar de refúgio. O mundo não faz isto para a sua família. Pelo contrário, ele destrói. A Bíblia fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Quem é o Deus desse século? Satanás. Quais as características dele? Matar, roubar e destruir. Ele apresenta uma alegria, né, momentânea, maquiada. Depois que ele prende a pessoa, que ele amarra a pessoa, a alma da pessoa, aí ele se revela: agora você é meu cavalo, o meu cavalo. E ele coloca um jugo ali, né, para oprimir a pessoa. Às vezes é engraçado, mas isso é real. E nós precisamos de vigilância. E o último princípio que ele fala: um verdadeiro lar é um templo de adoração. Nós cantamos esse cântico: minha casa será o quê? Uma casa de bênção. Minha casa será um pedacinho do céu. Sua casa tem sido um pedacinho do céu? Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: pastor, minha casa está mais para ser um cômodo do inferno do que um pedacinho do céu. Um cômodo do inferno do que um pedacinho do céu. Irmãos,
vocês carregam a presença de Deus. A presença de Deus, ela não se manifesta nesse momento de 1 hora, 1h30, 2 horas que nós estamos aqui. Aonde você coloca as plantas dos teus pés, a presença de Deus vai com você. Você é casa de Deus. Então, se você entra na sua casa, ali a presença de Deus tem que se manifestar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a minha casa será um pedacinho do céu. E você tem que sair daqui profetizando isso. Talvez você está no ápice da luta, da tribulação, dos problemas, da discussão, enfim. Talvez a sua casa está um pedaço do inferno mesmo. Mas sai daqui profetizando em nome de Jesus. A minha casa será um pedacinho do céu para a glória de Deus. Eu sou morada desse Deus vivo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, para encerrarmos, a sua família pode não ser a melhor família, mas é a família que você tem. Deus tem poder para reestruturar a sua família na rocha. Deus sustentará a sua família e Deus habilitará para criar a sua família. Vai te dar ferramentas, amém? E sua família foi criada para a glória de Deus. Quero que você saia nessa noite pensando nisso. Talvez os problemas tenham batido na sua casa, né? A enfermidade, a luta, a discussão, às vezes o divórcio, as drogas, a prostituição. Mas saiba de uma coisa: nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. Um Deus que transforma, um Deus que restaura, que muda a história. E nessa noite Ele está aqui para mudar a sua vida. Ele é um Deus de oportunidades. Eu não sei o que você precisa, mas Deus, Ele contempla, Ele sonda o seu coração. O salmista fala: Senhor, Tu sondas e conheces, sabe quais os pensamentos que têm percorrido pela minha mente. Nesse exato momento, Deus, Ele sabe o que você precisa. E Ele está aqui, e Ele quer te abençoar, amém? Vamos colocar em pé. Quero que você curva a sua cabeça, amém? Quero que você ore. Pensa no que foi ministrado nessa noite. Louvado seja o teu nome. Aleluias. Feche os teus olhos. Irmãos, Deus está neste lugar. Amém? Ele é um Deus de oportunidades. Eu quero que você ore e apresente a sua casa. Eu não tenho poderes sobrenaturais, mas eu sirvo um Deus, amém? Que tem esse poder. Ele vai aonde eu não posso ir. Ele faz coisas que eu não sou capaz de fazer. Apresenta essa causa diante de Deus. Apresenta a sua família diante do Senhor. Talvez você chegou aqui pensando: Senhor, é a última solução nessa noite. Eu vim buscar aqui algum recurso, alguma coisa do Senhor. E Deus nessa noite, Ele quer que você compartilhe com Ele aquilo que você está vivenciando, aquilo que tem gerado aflição na sua alma, amém? Angústia. Fala para Ele nessa noite. Ele está aqui para ouvir o teu clamor. A Bíblia fala que os ouvidos de Deus estão atentos para as nossas súplicas, para as nossas intercessões. Comece a falar com Deus. Aleluias. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Meu Deus querido, nós apresentamos a nossa casa, a nossa família diante do Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece e sabe, ó Pai, o que nós precisamos. Pai, antes de nós abrirmos os nossos lábios, o Senhor sonda, Senhor, e sabe quais os pensamentos que estão percorrendo nesta hora. Antes de, Pai, fazermos qualquer, ó Deus, pedido, o Senhor já sabe, porque Tu és soberano, Tu és onisciente, Pai.
Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa, Pai, ouvir o clamor da tua igreja, ouvir, ó Deus, as necessidades do teu povo. Meu Deus, que o Senhor entra nesta noite, Pai, com a sua intervenção, meu Deus, de milagres. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalhando, Senhor, naquelas áreas aonde a medicina não pode ir, aonde, Deus, a ciência não pode ir, aonde o homem, Pai, não pode ir, mas o Senhor, sendo soberano, o Senhor pode. Meu Deus, leva cada homem aqui, ó Deus, presente, a exercer a sua função como sacerdote do lar. Meu Deus, como cabeça da casa, como aquele homem, ó Deus, que entrega a sua própria vida em prol da sua casa. Meu Deus, gera nesta noite amor nos corações, gera, Deus querido, responsabilidade. Meu Deus, vai repreendendo agora, meu Deus, todo empecilho, meu Deus amado, tudo aquilo, Deus, que gera, ó Deus, falta de compromisso, que o Senhor tira do nosso meio. Leva, Deus, cada mulher desta igreja, ó Deus, a serem mulheres sábias, ó Deus, mulheres compromissadas, meu Deus, com teu evangelho. Meu Deus, que cada uma delas possam estar do lado do esposo, ó Deus amado, obedecendo, Pai, aquilo que o Senhor tem determinado para cada casal. Senhor, vai visitando nesta noite, ajuda, vai tirando toda arrogância, vai tirando, Deus querido, nesta noite agora, meu Deus, todo orgulho, vai trabalhando, meu Deus, no caráter, vai trabalhando no coração. Meu Deus, leva cada mulher a exercer a sua função. Meu Deus, faz de cada mulher aqui uma mulher cheia do teu Espírito Santo, uma mulher sábia, uma mulher prudente. Meu Deus, no nome de Jesus, estenda as tuas mãos e vai, Deus querido, visitando. Meu Deus, vai repreendendo agora toda fúria, toda artimanha de Satanás. Vai edificando cada família nesta noite na tua palavra. Vai edificando, meu Deus, os teus filhos nas sagradas escrituras. Vai gerando nos corações um desejo ardente em conhecer o Senhor, em conhecer as coisas do teu reino. Oramos também, meu Deus, pelos filhos. Leva, Deus, os filhos nesta noite a honrar os pais, a honrar o Senhor. Meu Deus, porque isso é promessa para todos nós. Meu Deus amado, quando nós honramos, quando nós obedecemos, meu Deus, a tua palavra é muito clara. Pai, isso vai nos levar a ser bem-sucedidos na vida e termos uma vida prolongada. Meu Deus, leva nesta noite, Pai, cada filho aqui nesta noite a honrar o Senhor, a honrar os pais, a ser obedientes. Gera temor nos corações. Aleluias. Eu quero que você abrace aí a sua família. Amém? Você que está com seu esposo, com seus filhos. Se você está sozinho, não tem problema não. O apóstolo Paulo, na carta ao Timóteo, ele fala o seguinte: se nós levantarmos as nossas mãos e fazer as nossas orações, as nossas intercessões, as ações de graças, a nossa oração proporciona dias pacíficos, irmãos, para todos os homens. O apóstolo Paulo está dizendo que a sua oração, ela é poderosa. Você tem uma arma que você pode influenciar pessoas, que é a sua oração. Talvez você está aqui e a sua casa está no ápice dos problemas. Tem filhos nas drogas, na prostituição, em tantos outros lugares que você não gostaria que estivesse. Talvez seu esposo ou a esposa não está aqui nesta noite. Mas eu quero que você ore, e a sua oração pode alcançar. Amém? Pode alcançar a sua família nessa noite. E ore, fala: Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, me dê estrutura para me fundamentar a minha casa na tua palavra. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, aqui nós estamos nesta noite. Meu Deus querido, está aqui esse povo clamando, ó Deus, e suplicando ao Senhor, intercedendo. Meu Deus, porque nós cremos na oração.
Nós cremos na oração porque nós estamos nesta noite invocando, ó Deus, o nome de um Deus que é vivo, de um Deus que reina, de um Deus que se manifesta, de um Deus que ouve as nossas orações, de um Deus que é soberano. Meu Deus, em nome de Jesus, vai abençoando cada família aqui nesta noite, vai renovando as forças, ó Deus, desta família. Talvez, ó Pai, ó Deus, as dificuldades têm sugado todas as energias, mas nós clamamos nesta noite e nós cremos, Pai, no Teu renovo, nós cremos no Teu poder e sabemos, Pai, que em Ti nós podemos todas as coisas. Em nome de Jesus, vai visitando, Deus, agora cada lar. Oh Deus amado, vai derramando da Tua graça, da Tua unção. Meu Deus, vai dando forças agora, vai repreendendo agora toda intervenção maligna, toda obra contrária, toda ideologia, filosofia errada, que não está fundamentada no Senhor. Nós repreendemos agora na autoridade que há no nome de Jesus. Meu Deus, dê força para esta mulher, dê força para este homem, dê força para este casal, para continuar, meu Deus, rompendo de glória em glória, para continuar, ó Deus, rompendo, glorificando e exaltando o Teu nome. Meu Deus, capacita nesta noite cada família, capacita cada lar, que a presença do Senhor seja real em cada lar, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos porque nós confiamos em Ti, nós oramos porque nós acreditamos no Senhor, nós oramos porque o Senhor é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus que ouve o nosso clamor e a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, vai visitando nesta noite cada lar, vai trazendo a paz que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento, vai inundando os lares, vai inundando, Senhor amado, cada cômodo de cada casa. Meu Deus, que a Tua presença, o Teu Espírito Santo seja real em cada família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, receba nesta noite o renovo de Deus. Receba nesta noite, minha irmã, o renovo de Deus para a glória e exaltação do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Toda honra, toda glória, toda exaltação nós atribuímos a Ti, ó Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Eu agradeço. Amém? Pela oportunidade, pastor Giovanni. Pode assentar, irmãos.